Muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E se você está chegando hoje, eu estou gostando de falar essa frase porque a gente está recebendo muitas pessoas novas aqui no nosso podcast. Já estamos batendo aqui dezenas de milhares de pessoas nos ouvindo. Isso é extraordinário. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a vocês que têm feito parte disso. Tem sido incrível ler os comentários, o que está acontecendo aqui na vida de vocês. E se você não sabe, aqui dá para você deixar comentários. Deixa teus comentários sobre o que você está aprendendo, sobre o que você quer aprender e como isso aqui está transformando a tua vida. Para mim é extremamente importante, porque esse podcast não é sobre mim, não é para mim, é para vocês. Então esse conteúdo tem que impactar a vida de vocês, beleza? Agora, eu tenho visto um movimento extraordinário de pessoas começando no esporte, o que está sendo extremamente legal e é muito bacana porque assim, deixa eu contar a minha trajetória. Vocês já viram que eu dei essa mudadinha de vida ali e tal? Bom, vamos lá. Quando as pessoas começaram a treinar funcional, por exemplo, eu já estava com 3 anos de certificação em funcional. Quando as pessoas começaram a correr, eu já tinha corrido 12 maratonas. Quando as pessoas começaram a fazer Ironman, que agora é a nova onda do negócio, eu já corri 3. E agora eu tô para essa nova fase da minha vida, eu tô muito feliz, eu tô treinando jiu-jitsu agora. Mas assim, lifestyle, eu tô tiozão. Eu viro pro meu treinador lá, pro meu personal e falo assim, cara, fica na boa aqui, eu não quero ser competidor, só quero movimentar meu corpo, só quero aprender coisas novas. Então eu tô nessa fase. E por que eu tô te falando isso? Você vai perceber, 2027 para 2028, a tendência de esporte vai ser jiu-jitsu. Pode escrever aí agora, tô te falando isso aqui, fevereiro de 2026, escreve. Daqui a um ano, o esporte tendência vai ser jiu-jitsu. Por quê? Você vai descobrir nos próximos episódios. Mas por que eu tô te falando isso? Eu tô vendo, ano passado nós tivemos 5 milhões de novos corredores em provas oficiais. Você tem noção do que é isso? 5 milhões de novos inscritos em provas de corrida. Isso é coisa pra caramba. E eu amo ver esse movimento. Eu participo desse movimento. O meu trabalho é no meio desse movimento. Mas o que me preocupa é o como as pessoas estão se preparando para isso ou o como elas não estão se preparando para isso. Então, hoje, o que acontece com a corrida? É um esporte muito democrático. Você não tem dificuldade. A única dificuldade que você tem é o quanto você consegue render no dia que você vai correr. Respiração, músculo, força, resistência. Porque assim, você calçou um tênis, que não precisa ser um tênis de placa de R$2.000. Se você calçar o tênis que está aí agora, você consegue correr. Se você abrir a porta da tua casa, você vai para a calçada, você consegue correr. Você não precisa de uma esteira, de uma estrutura, você só sai e corre. Então, é muito fácil você começar a correr. E qual que é o problema disso? Só vai. E aí, a mentalidade humana é, amanhã eu vou fazer um pouquinho mais do que eu fiz hoje, um pouquinho mais forte. Depois de amanhã, eu faço, é sempre no nível de superação e que eu tenho que quebrar o meu último registro, eu preciso fazer agora melhor. E qual que é o risco disso? Muitas vezes o objetivo não está claro e a estratégia não está definida. E aí eu só quero fazer isso. Beleza, pelo bem-estar, pelo lazer, funciona. Só que os riscos é que se eu continuo fazendo isso sem ir me preparando, o que é lazer e eu só quero fazer isso aqui para dar uma desestressada, daqui a pouco pode virar um estresse na minha vida. Então, você já deve ter ouvido falar aí das ites da vida. Canelite, fascite, tem várias inflamações que começam a acontecer no corpo. Por quê? A gente simplesmente se motiva, a gente se inspira em alguma coisa e começa a colocar o corpo em um movimento repetitivo que ele não está acostumado e não está preparado. E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o teu corpo vai indo, ele vai aguentando, ele vai fazendo e tá legal. Só que, de repente, uma it dessa te pega. E você começa a sentir uma dor muito específica que você não consegue nem correr mais. Você faz caminhada, já dói. E aí tudo aquilo que era muito bom que você estava fazendo,
cai por água abaixo. Isso aqui é o risco de você simplesmente fazer algo de forma deliberada, sem saber de onde está saindo, para onde está indo. Estou te falando que você precisa ter uma assessoria, gastar dinheiro com essas coisas. Isso aqui. Não é sobre isso. É sobre você estudar um pouco mais como fazer isso e se proteger desses riscos. Então, se você está só indo e você quer cada dia mais quebrar o pau, cada dia mais ir para cima e tal, cuidado. Isso é um sinal, isso aqui é um alerta. Daqui a pouco você vai se machucar. E eu não estou sendo aqui um profeta do caos na tua vida. É realidade. Eu trabalho com isso há 20 anos. E outras coisas que me preocupam é o porquê que as pessoas estão começando. Muitas pessoas não estão começando no esporte porque querem qualidade de vida, querem saúde, querem se sentir melhor, querem ter uma mentalidade mais forte, querem organizar suas emoções, que são princípios que se exercitavam gerar na vida de alguém. Elas estão fazendo isso para hypar. Elas estão fazendo isso para estar ali conectadas a uma comunidade e fazer parte de algo. É errado? Não quero entrar nessa seara de se é certo e errado. Eu quero entrar na seara de se é sustentável. Você precisa começar a fazer movimentos na tua vida que são sustentáveis. Para isso, você vai ter que ir muito além de seguir um influenciador que está falando que isso aqui é legal. E agora, não sei se você percebe, mas o Instagram ele virou pós-graduação, né? Tá cheio ali de mestres dando aula no Instagram. 10 coisas para isso. Faça isso que você vai ter aquilo. Estudos comprovam que... Que estudos, meu amigo? O cara dá um chat GPT. Ai, meu Deus. O cara entra lá no chat GPT, pega informação das coisas que não tem nenhuma base de ciência, aposta e você acredita. Aí você começa a fazer, lógico, 2 semanas dá certo, mas não tem como isso ser sustentável na tua vida. Então, meu alerta aqui não é para você parar, não quero pôr peso sobre as coisas. É simplesmente para você ter senso crítico e entender o quão sustentável é isso aqui na tua vida. Por quê? Você deve estar fazendo a mesma coisa no teu trabalho, você faz a mesma coisa com teus familiares, teus filhos, com a tua vida como um todo. Se você não tem um ponto de partida para um ponto de chegada e como eu vou me deslocar de um lugar para o outro, vai ser arriscado. Então, tanto o que você quer, como você vai conseguir isso e por que você quer isso, vai fazer toda a diferença na tua rotina, nos teus entregáveis, porque vai chegar uma hora que não vai ser só prazer, que não vai ser só o Ruto ou amando fazer isso aqui. Vai ficar um pouco mais difícil, vai ficar um pouco mais pesado. Então eu quero te inspirar a pensar nisso tudo e se o que você está fazendo hoje vai ser sustentável pela próxima década. Se a forma que você tem se condicionado hoje, nos próximos 10 anos, vai te dar resultados positivos ou vai te dar dor de cabeça. Porque às vezes a gente pensa, é só isso, é só aquilo, soma só isso com só aquilo por 10 anos e você vai ver o resultado que você vai ter. Então assim, sem peso, sem certo ou errado, eu só quero que você reflita se de que a forma que você está fazendo é sustentável em médio, longo prazo. E aí analisa quantas vezes você já começou desse jeito, você já agiu dessa maneira, teve que parar, se frustrou, volta atrás e recomeça tudo de novo. E tá tudo certo com recomeçar. O problema é que você tem que recomeçar sempre porque você está agindo da forma errada, de forma recorrente, sem parar para analisar e recomeçar do jeito certo. Então, sobre todo esse movimento, eu tenho uma preocupação. E ela é muito clara. Minha preocupação é justamente com esses milhões de pessoas que estão se predispondo a fazer coisas sem se preparar para isso. Então você pega maratonas, 42 quilômetros, tem 15 mil correndo a mesma maratona. E muitos falam, isso aqui é mental, mentalmente você vence. Tá bom, no dia da prova você vai se superar mentalmente, concordo 1000%, eu já fiz 24 maratonas, eu tenho lugar de fala aqui. Mas fica nessa de se vencer mentalmente o tempo todo, você vai ver o que acontece com o teu corpo. Você vai ter um corpo de 80 anos aos 50. Então, deixa eu te falar um negócio com todo o amor. É burrice depender de superação mental o tempo todo. Não é inteligente. Se você está dependendo de superação mental o tempo todo, é porque você não está se preparando fisicamente o suficiente para encarar os desafios como você poderia. Você não está dormindo de forma adequada, você não está se alimentando como deveria e o seu treino não está adequado para o seu ritmo,
para os seus objetivos e para o que você consegue fazer. Então, se o cara começa a correr hoje, ele fala, não, eu quero correr uma maratona. Tá bom, você vai correr uma maratona, mas respeita o tempo fisiológico para isso e se prepara para chegar nesse nível de correr uma maratona. E eu vou te falar, eu treino assíduo, eu treino há 31 anos, 31 anos de treino assíduo. Eu estava em pico de performance na minha vida há 3 anos. Eu decidi correr uma maratona em 4 meses. Eu me dei muito mal. Então eu estou te falando aqui de um lugar que eu sempre fui ativo, sempre fui atleta, sempre em alta performance. Só que mudou o estímulo. Antes eu treinava luta, estava treinando muito forte luta. Posso falar para você, eu treinava 2 vezes por dia no tatame, mais uma vez condicionamento físico. Eu fui correr uma maratona, treinando 4 meses para isso, eu tomei pau. Tive uma experiência que foi bem difícil, assim. Cãibra, tive que caminhar no meio, correr a maratona em 5 horas. Foi tipo doloroso, porque também fui colocando umas metas doidas na cabeça. Então respeite os processos fisiológicos e entenda que muito mais importante do que um tempo no teu Strava e colocar lá na tua bio do Instagram 42 check, ou 21 check, ou 10 quilômetros check, existe todo um processo que a corrida quer te ajudar a superar na tua vida, os teus processos emocionais, teus processos físicos, mentais, espirituais, para quem acredita também. Então assim, cara, sai do desespero de fazer a prova e dar o check e aproveita a jornada de se tornar um corredor, tá? Ou um triatleta. Cara, 2026 não tem mais inscrições para Ironman no Brasil. Ano passado, as inscrições que abriam terminavam em horas, minutos. Acho que Curitiba, se eu não me engano, explodiu em minutos, acabou. Aí eu te pergunto, muitos estão na fé de que em 1 ano, ou naquela temporada ali de que se inscreveu até a prova, consegue se preparar. E não tem bike, não corre, não sabe nadar. Eu não quero te impedir de viver os seus sonhos, mas, cara, será que é isso mesmo? É dessa forma? Eu fiz isso no meu primeiro Ironman. Eu não tinha bike, eu não sabia nadar, mas eu já era maratonista e treinava forte porque eu dei aula de spinning a minha vida inteira. Então, pedal para mim sempre foi muito forte. Eu precisei aprender a nadar em 5 meses para fazer a minha prova. Já foi uma experiência diferente. Consegui ir muito bem, principalmente na parte da terra. A natação foi difícil ainda. Então, minha pergunta é, será que esse movimento de explosão fitness é sustentável? Você quer fazer parte de um grupo de pessoas empolgadas que não estão se preparando para ter saúde e qualidade de vida a longo prazo e a performance de 3, 5 anos vai te impedir isso para os últimos 10 anos da tua vida? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir. Porém, não deixe de se exercitar, não deixe de se movimentar. Movimento, exercício físico é vida, vai te prolongar, vai te dar os últimos anos sustentáveis para você viver de forma merecida. Então, só um ponto de reflexão aqui para você. E esse foi mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast. Se você quer tomar pedrada, fica aqui porque nos próximos vem isso também.